Olá, seja bem-vindo ao Física em Box, uma aula de física curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e essa aula é sobre força de atrito. Força de atrito é uma força que surge contra o deslizamento relativo entre duas superfícies. Então, quando se tem duas superfícies em contato e uma vai deslizar em relação à outra, surge o atrito. Mas por que o atrito acontece, né? Vamos tentar entender isso aí. Então, veja. Aqui eu tenho, né, um corpo sobre uma superfície. Imagine que a gente chega com uma lupa aqui. Ó. Então, nós vamos chegar com uma lupa aqui. E vamos aumentar para olhar como é que é o contato entre essas superfícies. Então, está aqui. Ó. Aí eu aumentei isso aqui, certo? E o que eu vou enxergar, gente? Eu vou enxergar daí, né, aumentado, como que essas superfícies estão. E olha só, a gente vê um negócio assim, toda cheia dessas pontas, essas ranhuras. Então, observe que quanto maior essas arestas, quanto maior essa rugosidade entre essas superfícies, maior será o atrito. E aqui eu quero destacar com vocês do que o atrito depende. O atrito depende do grau de polimento entre as superfícies. Exato, está aqui. Ó, quanto maior essas arestas, maior o atrito. Tá? Quanto mais polido, menos arestas irão existir. Então, vai depender disso aqui, assinalado, né? Material que compõe os corpos. Claro, um corpo quando é de borracha, ele vai apresentar um atrito diferente do que um corpo que é de madeira, do que um que é de concreto, do que outro que é de gelo, e assim por diante. Então, depende do material que compõe os corpos, sim. E aqui, área de contato entre as superfícies. Presta muita atenção, estudante, não depende da área de contato entre as superfícies. Então, eu coloquei isso aqui porque tem muita gente que cai nesse tipo de questão, né, em provas e vestibulares. Então, não depende. Eu vou riscar aqui, ó. Ele não depende disso. Tá? Eu coloquei o quadradinho ali, mas eu estou riscando porque não depende. É muito importante que você saiba isso. Olha só, o atrito ele pode ser classificado em cinético ou dinâmico, ou atrito estático. Esse aqui é o atrito que tem a ver com o movimento. Então, os corpos que estão em movimento, o atrito experimentado por eles é cinético ou dinâmico. E o atrito estático é quando o corpo está em repouso. Tá? Mas, olha só, entre o atrito cinético ou dinâmico e o atrito estático tem uma diferença. A equaçãozinha para calcular o módulo do atrito é essa aqui. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Tá ok? Esse coeficiente de atrito, ele pode ser, então, coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético, e ele pode ser coeficiente de atrito estático, certo? O detalhe é que o coeficiente de atrito estático ele é maior ou igual ao coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Mas por que isso acontece? Isso acontece, gente, por causa de um negócio chamado inércia. O corpo, quando está em repouso, sua tendência é continuar em repouso. Então, o atrito é maior por causa dessa tendência do corpo continuar em repouso. Porém, quando o corpo está em movimento, sua tendência é prosseguir no movimento. E por isso a gente verifica um menor atrito. Isso se reflete aqui no coeficiente, porque a normal é a mesma nos dois casos. Agora eu quero mostrar uma coisa, né, a respeito disso que eu acabei de comentar. Digamos que a gente efetue um cálculo em que a gente encontre que a força de atrito estático seja de 50 newtons. Exemplificando, tá ok? 50 newtons. E que a força de atrito dinâmico seja de 40 newtons. Então, observe aqui o seguinte. Imagine que esse corpo aqui ele está inicialmente em repouso. Tá? Então, esse aqui é o corpo. Esse corpo está inicialmente em repouso. E é aplicado sobre ele uma força. E essa força é uma força de 10 newtons. O que nós sabemos? Que surgirá entre o corpo e a superfície uma força contrária à força de 10 newtons, porque para não haver o deslizamento relativo entre eles, e esse atrito vai ser de 10 newtons. Aí você pode se perguntar, peraí, se o atrito é estático, ele não tinha que ser 50? Pois é, o detalhe é que esse 50, quando a gente calcula, né, a gente calcula através do quê?
Através dessa equação aqui, ó, μ vezes a normal. A gente precisa entender que esse aqui é o valor máximo. Então, o valor calculado, pessoal, é sempre máximo. Isso aqui é fundamental. O valor calculado é sempre máximo. Então, enquanto o máximo não for atingido, sempre a força empregada vai fazer com que o atrito seja exatamente no valor dela e não no valor do máximo. Então, olha só, vamos colocar uma segunda situação. Digamos que a força seja aplicada agora, né, e seja uma força de 49 newtons. O atrito vai surgir e agora ele não vai ser mais 10, porque a força empregada está sendo 49. Ele será de 49 newtons. Imagine que a gente aplique agora 50 newtons. 50, opa, coincide com o valor máximo. Isso vai fazer com que o atrito seja contrário e de 50 newtons. E agora a grande sacada, olha só. Quando, né, vou trocar até a cor aqui, ó, vou pegar esse azul. Quando se aplica uma força aqui, ó, sobre o corpo, e essa força é de 51 newtons, preste muita atenção nisso. 51 newtons supera o máximo da força de atrito estático. Então, não vale mais o atrito estático. Por quê? Porque essa força aqui coloca o corpo em movimento. Vale, nesse caso, o atrito dinâmico. Então, a força de atrito que surge aqui, gente, olha só que interessante, ela é de 40 newtons. Porque esse corpo aqui, nessa situação, ele já estará em movimento e não vale o atrito estático. Vale, nesse caso, o atrito dinâmico. Tá ok? Então, é fundamental a compreensão de como funciona o atrito e essa diferença entre o atrito estático e o atrito dinâmico. Tá ok? Pessoal, então essa foi uma aula sobre força de atrito. Obrigado pela presença de vocês. Se você gostou da aula, curte aí, né? Pode avisar para os seus amigos para eles assistirem também. Comentários são bem-vindos, tá? Eu gosto de comentário, eu respondo a comentários e eles ajudam para que a aula fique cada vez melhor, tá ok? Então, até mais, te espero na próxima aula.